Se você chegou até esse vídeo, significa que você precisa de ajuda para aprender a programar. E eu estou aqui para ajudar você. Pode ter certeza disso, que você vai sair desse vídeo sabendo e entendendo uma forma eficiente e que funciona de como aprender a programar. Então eu sei que você já passou horas vendo tutoriais, vendo vídeos na internet, buscando soluções, até mesmo com inteligência artificial para ver se você conseguia entender o conteúdo ou resolver o problema, né? E a maioria dos desenvolvedores que trabalham na parte web, que estão começando agora, na verdade, também já passaram por isso ou estão passando por algo parecido. É extremamente normal e você não está sozinho nessa. Nessa aula eu vou apresentar para você um método que eu utilizo para estudar. Então eu estudo utilizando esse método e eu garanto para você que ele funciona. Ele funciona muito bem para mim e foi o melhor método que eu encontrei para aprender. Então eu utilizo ele há 7 anos. Então desde a faculdade, até antes da faculdade já usava ele. Então a minha faculdade ela era presencial. Então na faculdade eu era obrigado a usar esse método porque não tinha como, era muita coisa, era estudo de manhã, trabalho à tarde, estudo à noite, então não tinha como, eu tinha que arrumar um jeito de aprender e consolidar o conteúdo com mais facilidade e foi aí que eu aprendi esse método. A verdade é que o aprendizado tradicional funciona, então você assiste uma aula, você vai lá e tenta fazer aquele código que você assistiu, certo? Você tenta replicar o que o professor ensinou, funciona. Só que o que acontece é o seguinte, você não vai absorver tudo que você aprendeu. Pensa comigo. Você estudou hoje, fez o exercício ou praticou o que você estudou, um dia depois, ou até mesmo 2, 3 dias depois. O que acontece? Você vai tentar fazer essa mesma coisa e você não consegue. E isso é normal. E isso é algo extremamente normal e acontece com muita frequência justamente porque o seu cérebro não está capacitado, não está treinado para absorver de forma ativa o conteúdo que você está estudando. E é por isso que esse método que eu vou passar para você vai te ajudar. Ele vai fazer com que você pratique de forma ativa, com que o seu cérebro fique de forma ativa, sempre funcionando. Isso é a parte mais importante desse estudo. É a parte mais importante desse método que vai fazer com que você realmente aprenda, com que você realmente assimile, absorva o conteúdo de uma forma muito mais eficiente do que simplesmente assistir uma aula e depois tentar praticar. E esse método é bom porque ele faz com que você fique ativamente engajado. Então o seu cérebro fica ativamente engajado e é por isso que você acaba aprendendo mais. Então atualmente, se você estuda da forma tradicional ou somente vê uma aula e outra e depois esquece, você tende a não entender o conteúdo, a não aprender programação. Por quê? Porque você precisa fazer com que o seu cérebro se esforce um pouco. Quando ele se esforça um pouco, ele percebe que aquilo é importante, ele tende a gravar aquela informação. Existem estudos, inclusive, sobre isso, e nos estudos foi apontado justamente que se você praticar hoje alguma coisa, amanhã, depois de amanhã, conforme o tempo vai passando, você tende a esquecer de forma acentuada isso aí. Então você precisa praticar hoje, praticar amanhã, depois de amanhã, e aos poucos o seu cérebro vai entendendo que isso é importante e assim o que ele faz? Ele grava informação. Então é por isso que você precisa de um método específico que faça com que você guarde a informação e aí o seu cérebro vai entender que você precisa daquilo, porque aquilo é importante para você. E agora então a gente vai entrar na parte importante da aula, que é literalmente ver a solução, como funciona o método e por que esse método funciona. Eu vou comprovar para você que ele funciona. Para mim funcionou e eu tenho muita convicção de que vai funcionar para você. Então a solução é a seguinte, o processo é o seguinte. Quando você está estudando, você começa a estudar qualquer coisa que seja, ou estudar, revisar, enfim, você precisa primeiramente fazer o quê? Fazer um resumo. Você faz um resumo de absolutamente tudo que você está vendo e aí com esse resumo que você tem feito, você vai focar nas suas dúvidas, ou seja, você está fazendo alguma coisa relacionada, por exemplo, a JavaScript. Então você começou a estudar JavaScript e aí quando você está lá resolvendo algum exercício, você se deparou com alguma dúvida. O que você vai fazer? Você vai escrever qual é a sua dúvida e embaixo você vai buscar a solução e colocar a solução dessa dúvida logo abaixo, certo? Talvez não tenha ficado claro para você ainda, mas eu vou mostrar na prática como funciona daqui a pouquinho, tá? Espera mais um minutinho que eu preciso ainda falar algumas coisas para você. E isso funciona dessa forma, então essa é a forma que você vai aplicar, é assim que você vai fazer. E por que isso funciona? Porque não é somente fazer isso. Tem um detalhezinho ainda que você precisa levar em consideração. Você sabe já o que você não entende, o que você tem dificuldade, porque você anotou quando estava estudando.
Então, o que você vai fazer agora é o seguinte: quando você estiver num tempinho livre, num ônibus, indo para aula, indo para a faculdade, enfim, quando você tiver um tempinho livre, você vai pegar essa anotação que você fez, e inclusive essa anotação não precisa ser feita no caderno. Você pode fazer, e eu faço pelo menos, aqui no Word. Eu anoto no Word a minha dúvida, até mesmo às vezes eu faço em HTML mesmo, CSS, enfim. Você não precisa anotar no caderno, você pode anotar aonde for mais conveniente para você. Você vai pegar essa dúvida aí. Você vai pegar esse material que você fez e vai ler. Você vai lendo e vai tirando essa dúvida. Quanto mais você vai reforçando essa leitura, quanto mais você vai lendo, você vai lembrando desse conteúdo e seu cérebro vai fazer com que você assimile essa informação. Parece que não funciona. Você pode pensar, pô, isso não vai funcionar. Mas pode ter certeza que vai, porque eu vou mostrar para você como você vai fazer para isso funcionar. E agora, na prática, eu vou mostrar para você o método, como ele funciona e por que ele funciona. Na verdade, o porquê eu já expliquei. Porque a gente vai estar trabalhando com o nosso cérebro sempre ativo. Então você vai pegar o seu resumo e sempre vai estar revisando ele. Ou seja, aquilo que você não sabe, você estará revisando. E eu faço o seguinte: eu não pego somente o resumo e faço do que eu não entendi. Eu faço um resumão geral de tudo que eu preciso para fazer aquilo funcionar. Por exemplo, eu vou trabalhar com o Prisma agora. O que eu faço? Faço um passo a passo, um resumão do Prisma, como ele funciona, para depois eu somente fazer a revisão disso e aprender. Você deve se perguntar agora, tá, mas espera aí, não é mais fácil eu pegar lá na IA e mandar um prompt pedindo para ela fazer um resumão para mim? Sim, só que ela vai gerar algo que sempre gera dúvida para você. E eu vou mostrar para você também, tá? Então deixa eu mostrar agora e você vai entender o que eu estou falando. E aproveitando que nós estamos falando justamente sobre aprender a programar, eu tenho uma oportunidade muito interessante para você. Eu estou criando uma playlist, ela está em desenvolvimento ainda, onde eu estou colocando vídeos diariamente sobre lógica de programação com TypeScript. Então nós estamos aprendendo aqui lógica de programação do básico, a parte fundamental, a parte base, o que é o pilar do desenvolvimento web e não somente isso, da programação em si, com TypeScript, porque é uma linguagem de programação que praticamente não tem conteúdo abordando lógica de programação. Então eu ensino você tudo o que você precisa de uma forma extremamente simples. E para você acessar essa playlist, o que você faz? Você vem aqui no meu canal, vem em playlists, vem aqui ó, em aprenda a lógica de programação com TypeScript, né? E clica aqui em ver playlist completa. Clicando aqui, você tem todos os vídeos. A princípio, como eu comentei, essa playlist está em desenvolvimento, nós temos a princípio 2 exercícios, mas nós teremos um total de 100. Então pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, essa playlist já esteja pronta. Mas a princípio, durante a gravação desse vídeo, ela ainda está em desenvolvimento, tá bom? Então é uma oportunidade muito boa que você tem de aprender a base de uma forma extremamente simples, extremamente detalhada, beleza? Se você duvida disso, acesse a primeira aula que você vai ter certeza disso. Eu explico de uma forma muito simples para um iniciante, para quem está literalmente começando, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever no canal, aí você recebe todas as notificações de todas as aulas que eu vou publicando, beleza? Então vamos continuar a nossa aula agora. E para ficar claro para você, eu separei 3 resumos que eu já fiz, são 3 resumos que estão prontos, eu tenho vários aqui. Um deles você pode ver, que eu atualizei recentemente, foi aqui ó, no mês 6, na verdade foi em junho, dia 2 de junho que eu atualizei esse resumo. Por quê? Porque o Prisma está atualizando com bastante frequência, então sempre que ocorre alguma atualização, eu já venho no resumo e sempre faço essa atualização. O outro aqui ó, foi no mês 4, e esse aqui foi no ano passado, em 2024, né? Então, o que acontece? Você pode perceber que o grid do CSS é algo simples. Literalmente isso aqui é simples, só que o que acontece? Eu sempre esquecia. Eu sempre tinha dificuldade para fazer isso aqui funcionar. Então o que eu fiz? Fiz um resuminho bem simples. Esse aqui tá simples mesmo, tá? Então eu fiz um resumo bem simples de como ele funciona. Então o que seria esse 1/span13? Eu nunca lembrava, sempre tinha essa dificuldade. E aí o que eu fiz? Escrevi. Então toda vez que eu tinha um tempinho livre, eu vinha aqui e fazia a revisão disso. Aqui é pouca coisa, mas você vai ver um resumo que eu tenho, que é bem mais complexo do que isso aqui. E, inclusive, foi ele que me ajudou demais a entender como funciona o Prisma, que foi o resumo do Prisma, né? Então aqui, ó, 1/span13 significa o quê, ó? Esta sintaxe específica tem 2 partes, olha aqui, ó. A parte 1, ou seja, então esse 1zinho aqui seria exatamente isso aqui. Isso é o quê? Indica a linha de início, ou seja, onde vai começar a minha mesclagem da célula, aqui que eu estou fazendo uma mesclagem da célula, né? Então, neste caso, o item começará na primeira linha do grid, ou seja, a primeira linha é aqui. Então, aqui, no span 3, tem o quê? Indica quantas linhas o item deve ocupar. Então, eu estou dizendo que ele ocupa 3 linhas. Pronto. Simples assim. Agora, com o resumo, eu já sei como isso funciona. Pode parecer besta, mas não é besta. Você vai ver. Se você começar a trabalhar com isso aqui, daqui a pouco você já esquece.
E se você pegar um resuminho assim, você lembra na hora. O que aconteceu comigo? Fazia quanto tempo que eu não trabalhava com isso? Que agora eu trabalho com Tailwind. Então agora eu peguei, revisei e já lembrei de novo. Muito simples, né? E olha só, deixa eu pegar mais um resumo para você ver. Tem o resumo aqui do Prisma, por exemplo. Na verdade, eu vou pegar do React Router DOM. Então, eu vou abrir ele aqui. E olha só. Então, esse resumo é um pouquinho maior. Ele já tem uma especificação maior de como faz o roteamento no React, né? Então, aqui, ó, bem detalhado. Ele funciona dessa forma aqui. É um resumo que literalmente serve para você bater o olho e saber como fazer. Aí você deve se perguntar, tá, eu posso fazer a mesma coisa com IA? Você pode, mas você já vai ver que não é bem assim. Geralmente, quando você manda a IA fazer alguma coisa para você, ela faz, mas sempre aparecem dúvidas para você, né? Eu já vou mostrar também como você faz para elaborar esse resumo, tá? A gente vai fazer algo bem simples aqui para você pegar o jeito e ver como a gente faz para ir praticando. Aí isso aqui você vai vendo, vai praticando, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo, vai entendendo como fazer. E se você colocar isso em prática, você com certeza vai aprender com muito mais facilidade, beleza? Então vamos lá, agora sobre o Prisma aqui, ó. Esse aqui já é um bem mais completão. Então é um passo a passo, ó, como instalar no seu código, né? Então como colocar o Prisma aí no seu projeto. Aqui é um exemplo claro de como a gente faz isso. Então aqui, ó, vamos ver. Eu vou mostrar para você que a IA não gera um negócio tão completo como você precisa. Vamos aqui no nosso navegador. Tá aqui. O que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele gerar para mim um resumo de como iniciar um projeto com Prisma usando JavaScript. Então vamos lá. Faça um resumo. Faça um resumo de como iniciar um projeto com React mais Prisma. Passo a passo. Dá um enter aí e espera ela fazer isso para você. Bom, enquanto ela vai fazendo, eu vou já começar a explicação para você aqui e já vou ver com você esse código. Olha só, o que ela fala para você, ó, criar a estrutura do projeto, ou seja, vamos criar a estrutura aqui. Mkdir, você sabe o que é? Se você não sabe, a sua primeira dúvida começou aqui. Você precisa entender o que é esse Mkdir. Ele serve para você criar uma pasta. Então você cria uma pasta chamada meu projeto e aqui você vai dar um CD para quê? Para entrar nessa pasta. Isso aqui é usado no Linux, né? Então, se você está trabalhando no Windows, você precisa dizer para IA gerar para Windows, mas enfim. Entenda o seguinte, agora nós vamos iniciar nosso projeto com Node, né? Então você faz um npm init, dá um npm init para iniciar o projeto com Node, instala o Prisma, independência de desenvolvimento, e aqui gera a primeira dúvida. O que seria esse Prisma aqui? Você sabe o que é esse Prisma? Então, se você não sabe, você vai fazer o quê? Você vai anotar, que é o que eu tenho aqui. O que é esse Prisma? Aqui, ó. Ele basicamente faz o quê? Ele adiciona o Prisma como dependência de desenvolvimento para configurar e gerenciar o esquema do banco de dados. Então é isso que é esse Prisma. E agora, vamos lá, vamos continuar validando as informações. Vamos vir aqui no navegador. Deixa eu voltar aqui, eu estou meio perdido com esse mouse. Aí. Agora nós vamos então fazer o quê? Vamos dar um npx Prisma init. O que isso aqui vai fazer? Então isso aqui vai o quê? Vai iniciar o Prisma. Gerou alguma dúvida? Talvez tenha gerado, talvez não. Você sabe com clareza o que é isso? Se você não souber com clareza o que é, significa o quê? Que você tem dúvida. E se você tem dúvida, você faz o quê? Você vem aqui no seu resumo e anota. Onde que eu anotei isso aqui, ó? Vamos procurar. Deve dar por aqui, ó. Então, aqui, ó, Prisma, não, aqui, ó, npx Prisma init. Aqui eu detalhei o que ele faz. Então, ó, cria a pasta Prisma com o arquivo esquema.prisma e adiciona o arquivo .env para criar a configuração. Enfim, aqui eu deixei detalhado o que ele faz. Então, toda vez que você tiver um tempo livre, você vai sempre revisar isso aqui. Só que aí entra o detalhe principal. Não adianta somente chegar aqui e ficar lendo. Não. Prática. Você precisa praticar isso. Só que você precisa também entender o conceito de como isso funciona e por que isso está aqui, para que ele serve. Então, o objetivo principal é que você resuma, você faça um resumo, mas que você pegue esse resumo e você coloque isso em prática. Então, você abre o seu VS Code e bota isso aqui para funcionar. Você precisa ter isso aqui na prática para fazer com que o seu cérebro assimile de forma prática como funciona. E lembra que eu falei que o seu cérebro sempre vai estar de forma ativa funcionando? Por quê? Porque você vai buscar dúvidas. Você vai buscar dúvidas sobre o que você quer. Então aqui, quando você está buscando alguma dúvida, você faz o que? Você faz o seu cérebro funcionar, faz o seu cérebro pensar. E aí que está a parte legal. Você vai sempre estar buscando alguma coisa e vai estar aprendendo. Porque quando você escreve, você aprende. Isso aí já é comprovado. Quando você escreve, você aprende. Se você escrever num caderno, provavelmente você tende a aprender mais do que se você escrever num
documento como eu faço aqui, mas eu escrevo no documento porque para mim é mais fácil. E olha só, você pode usar até IA para te ajudar. Você vem aqui, por exemplo, estou com dúvidas sobre o NPX, Prisma e init. O que eu faço? Vem aqui no seu terminal, na verdade não, na barra de digitação da IA e digita aqui, o que faz o NPX, Prisma e init. Então você faz isso aqui e aí ela vai especificar para você o que ele faz. Então aqui, ela vai escrever para mim agora. Aqui ela dá o passo a passo. Só que tem um detalhe que é muito importante. Isso aqui você só vai visualizar na prática. Então você precisa ir praticando, e praticando, e praticando. Aí sim você consegue entender como funciona. E eu estou usando a IA para fazer isso, certo? Eu estou usando a IA para me ajudar a estudar. Então o que eu faço? Eu pego esse código que ela gera. Geralmente ela gera em tópicos, né? Eu peço para ela gerar sempre um texto único para eu simplesmente chegar aqui no meu arquivo e colar. Então eu colo aqui e vou revisando. E essa é a forma que você tem de aprender com mais facilidade e manter o seu cérebro sempre funcionando de forma ativa, procurando dúvidas no que você está fazendo para fazer o seu cérebro pensar, para fazer o seu cérebro buscar alguma informação que ele ainda não sabe. E assim você faz ele trabalhar de forma ativa. E aí você vai praticar. E é a prática que vai fazer com que você literalmente entenda o conteúdo, porque é na prática que você vai aprender. Não adianta. Lógica de programação é na prática, tá certo? Então, essa seria a aula. Eu espero que você tenha gostado. Faz isso, pratica, tenta fazer, dá uma chance que eu tenho certeza que você vai aprender, que vai te ajudar, beleza? Forte abraço, até a próxima.